Boa noite para todo mundo, então. Vamos começar nossa aula? Vamos lá, então, pessoal. Então, sobre o trabalho, acho que eu recebi o trabalho de quase todo mundo. Fui anotando os arquivos com os nomes de vocês ali. Amanhã eu passo para vocês a lista de todo mundo que me entregou e as suas duplas para quem fez em duplas, tá? E aí vocês conferem se eu recebi direitinho. Mandei um arquivo para vocês em PDF lá pelo grupo agora, que são os exercícios da aula de hoje, tá? Para depois vocês terem. Então tá, vamos lá, gente. O que a gente viu na aula passada, tá? A gente já tinha falado sobre apoios e nós falamos na aula passada sobre os esforços internos, tá? Daqui adiante, então, a gente vai aprender a calcular esses esforços internos, tá? Que são reações dos esforços externos da viga. Então, são reações daquelas forças em que a viga é submetida, tá? Antes de começar a calcular os esforços internos, nós precisamos entender o que acontece nos apoios, né? O apoio que sustenta a viga, ela vai ter uma reação própria, né? Vai ter um comportamento e vai apresentar uma reação. Reação de quê? Contra a força-peso, tá? Porque nós temos a viga em cima dos apoios e acima da viga a gente pode ter ainda ou uma força pontual ou alguma força distribuída, que a gente viu na aula passada, quais são os modelos mais comuns de cargas distribuídas, né? Vimos carga uniformemente distribuída, vimos carga variável, né? Que são as triangulares. Ela pode ser também... Tá? Tem as formulazinhas lá, então. Vamos ver quem entrou aqui. Deixa eu anotar o nome do Rafael. Tá? Vídeo, então, como é que pode ser a distribuição da carga. Vamos ver como é que se comporta isoladamente agora só os apoios. Porque antes de começar o cálculo de reação interno de uma viga, a primeira coisa que a gente calcula é a reação dos apoios, tá? Então, precisa ficar bem entendido como a gente calcula, porque esse vai ser o primeiro passo sempre, tá? Então, a gente vai começar com um exercício bem simplesinho, tá? Uma única carga de forma pontual. As que não são pontuais, a gente vai transformar ela em uma carga distribuída para uma carga pontual e calcular as reações. Vamos lá, então, gente. Tá? Nesse primeiro caso aqui, então, temos uma viga, tá? Essa viga, ela tá o quê? Quando ela tá em dois apoios. Carga dividida, não? Isso, a carga não deixa de estar dividida, tá? Que tipos de apoios? Esse aqui tá com vocês já, tá? Tem o apoio móvel, o apoio fixo e o engasto, tá? Qual a diferença entre os três? O apoio móvel, ele impede apenas o movimento em uma direção, ou seja, ele apresenta uma única restrição, que é no sentido vertical, tá? Então, vai aparecer uma única reação quando é esse tipo de amóvel. Vai ser representado ou pelo triângulo e as bolinhas, ou o triângulo afastado no chão. Quando o triângulo ele está encostado no chão, representado por esses risquinhos, tá? Ele vai ter duas restrições, ou seja, esse apoio vai impedir que a viga tanto tenha um movimento no sentido vertical, quanto um movimento no sentido horizontal. Se ela impede se ele impede dois tipos de movimento, ela tem duas restrições.
Quando tem duas restrições, aparece uma seta de uma restrição do movimento vertical e a outra seta da restrição do movimento horizontal. Quando ela está engastada, tá? Ela vai apresentar 3 restrições. Movimento horizontal, movimento vertical e também vai impedir a rotação, tá? Deixa eu anotar o nome do colega que entrou. Também impede a rotação, tá? Depois a gente viu aqui os apoios mais simples, ó. Apoio em balanço, viga simplesmente apoiada, tá? Nesse nosso primeiro exemplo aqui, a gente tem uma viga biapoiada, tá? Ela tá em 2 apoios e os apoios estão na extremidade da viga, tá? Temos aqui, então, uma força atuante, uma força-peso, na verdade, de 10 toneladas força, tá? O que é mais comum eu usar de unidade, gente? É comum usar tanto Newton, tá? Newton é a unidade de uma força-peso, tá? Quanto tonelada-força. São unidades de peso também, tá? Aí o pessoal me fala, eu exerço uma força sobre o chão, mas eu tenho um peso de 80 quilos, tá, gente? Existe uma diferença entre massa e peso, tá? O peso é uma força. A massa é uma unidade de carga, tá? Então, para eu saber qual é o peso que eu exerço no chão, no meu caso, tá? 55 quilos, não é só os 55 quilos. Eu tenho que considerar a minha massa, 55, e a gravidade que sobre mim se exerce. E aí isso vai se transformar em um peso, tá? Quando a gente tem a viga, a gente já vai saber aqui o peso, a força-peso do elemento que está em cima. Nesse caso aqui, eu tenho um elemento de 10 toneladas força, tá? Tem um apoio que eu vou chamar de A e tem um apoio chamado de B, tá? Esse é o desenho original do meu esquema, do meu problema, tá? Deixa eu anotar. Ô, Natália. Oi. Ali é um TF ou é um Y cortado? É um T e um F, tonelada força. TF, tá. Valeu. Essas forças são normalmente em TF, tonelada força, ou em Newton. A gente vai ver os dois casos, tá? Se calcula do mesmo jeito. Só que se eu começo um exercício com um peso de tonelada força, as minhas reações, né, tem que ser a mesma unidade. Então, eu vou ter reações em toneladas forças, tá? Do mesmo jeito que se eu tenho um peso em Newton, a minha reação vai ser em Newton, tá? Mas eu não quero passar de tonelada força para Newton, tá? Posso transformar, gente. São unidades do mesmo ramo, assim como metro e centímetro, tá? Uma tonelada força é mais ou menos 989 newtons, tá? Então, a gente multiplica por 989, tá? Mais ou menos isso. Tem umas vírgulas ali. Tem gente que multiplica por 1000 para ter uma noção. Por exemplo, estou no campo, não tem uma calculadora, tá? Tá em tonelada força, eu preciso em newton. Então, posso fazer um arredondamento grosseiro, né? Mas quando eu estou falando de um peso muito elevado, posso fazer e arredondar para 1000 mais ou menos, tá? Então, primeiro passo, gente. Eu sempre vou desenhar o que a gente chama de diagrama de corpo livre. O que é um diagrama de corpo livre? É como se fosse um desenho limpo, tá? Que representa a minha situação de uma forma que eu consiga visualizar melhor as forças. O que é isso? Primeiro, vamos identificar esse aqui. Que tipo de apoio eu tenho aqui? Tanto A quanto B. Apoio fixo. Apoio fixo. O simples fixo, tá? Quantas restrições aparecem quando meu apoio é fixo? 2. 2. Em X e em Y, tá? Então, meu diagrama de corpo livre, gente, isso aqui, ó, é a mesma coisa que o meu desenho, só que de forma simplificada. O que é isso? Aonde eu tenho ponto A, entrou o Douglas. Aonde eu tenho ali o meu ponto A, que seria o meu apoio A, eu vou botar só um ponto, tá? Eu não preciso desenhar o apoio para deixar o meu desenho mais limpo, tá? Então, eu vou desenhar um ponto.
Quantas restrições o colega falou que ele apresenta? 2. Uma em X e uma em Y, tá? Restrições ou reações a gente vai chamar sempre de R para facilitar. Porque se eu falar restrições ou se eu falar reação, as duas são com R, então facilita. Então, reparem aqui, ó, no ponto A, eu vou ter, primeiro essa de baixo, RAY. Por que RA? Porque é uma reação, uma restrição no apoio A, lá naquele primeiro, tá? Então, é normal a gente chamar os apoios de letras, para não se confundir com os números depois, tá? Então, RA. Y, por quê? Porque ele é uma restrição vertical, né? Não, o Y não é sempre assim e o X sempre assim, tá? Então, eu vou chamar de reação A, porque é a reação no apoio A, Y, porque ela é a reação, a restrição em Y. Nesse tipo de apoio, eu apresento duas restrições, e uma vertical e a outra horizontal. Se RAY é a minha restrição vertical, RAX é a minha restrição oriental, tá? Horizontal. Eu desenho ela um pouquinho mais embaixo, tá, gente? Mas a reação, ela acontece exatamente em cima. Entrou o Eric. Tá? A minha reação acontece... Peraí, Eric, Rafael Gonçalves. Perfeito. Tá? Ela acontece exatamente em cima do meu apoio. Por que eu não botei a setinha em cima do apoio? Porque se eu botar essa seta com RAY exatamente em cima do ponto, quando eu botar essa daqui, uma vai ficar sobreposta à outra, não vai? E eu também preciso dar o nome desse apoio, ele é A. Então, eu botei aqui, ó, em torno do meu ponto, mas a reação acontece exatamente em cima do ponto. Só que eu não só desenho em cima para não ficar, senão ia ficar uma reta para cima e cruzando uma reta para o lado. Isso ia confundir e poluir o meu desenho. Tá? Não é essa a ideia, e sim simplificar, tá? Então, aqui está a simplificação do meu apoio. O meu apoio se chama A, ele apresenta uma restrição na coordenada vertical, que eu vou chamar de RAY, e ele apresenta uma restrição na coordenada horizontal, que eu vou chamar de RAX. Vou ver todo mundo hoje. Aqui. Tá? Igualmente, gente, acontece aqui, ó, no apoio B, tá? O meu apoio B, ele é igual, ele é fixo, ele apresenta duas restrições. Agora, a restrição vertical eu vou chamar de RBY, porque é do apoio B que eu estou falando. E a restrição horizontal eu vou chamar de RBX, certo? Tenho as reações do meu apoio A, tenho as reações simplificadas do meu apoio B aqui, tá? Aqui em cima, gente, aonde eu tinha uma caixa, tá? Poderia ser um peso grande, tá? Eu vou botar ele exatamente no meio. Vou representar todas as minhas forças em setas, para simplificar. Então, se antes eu tinha uma caixa ali que tinha um peso de 10 toneladas forças, ela vai se transformar em uma seta, tá? Porque ela tem que ser pontual. Do mesmo módulo, 10 toneladas forças, tá? Então, eu só transformei ele para uma seta. O valor eu já tinha aqui em cima, tá? As minhas cotas eu já tinha. Eu sabia que do ponto A, do apoio A, até o meu peso de 10 toneladas forças, eu tenho uma distância de 6,5 metros, tá? E do meu ponto B, do meu apoio B, até a minha carga de 10 toneladas forças, eu tenho uma distância de 2,1 metros, tá? Esses dados eu já tinha. O que eu quero saber? A reação, tá? Dos meus apoios. Bibliograficamente falando, eu quero saber reações, tá? Na prática, o que eu quero saber? O que é a reação? Se eu estou botando um peso sobre um chão, esse chão não vai apresentar uma reação? Vai, né? Então, na prática, quando eu faço esse cálculo, na verdade, eu estou calculando como eu estou distribuindo a minha carga, tá?
Nesse nosso desenho, a carga não está exatamente no meio da viga, certo? Se a minha carga não está exatamente no meio da viga, algum apoio ali vai ser mais solicitado que o outro, tá? Gente, se eu tenho uma carga de 10 toneladas forças e se ela estivesse exatamente no meio dessa viga aqui, quanto de peso ia ficar sobre o apoio A e quanto de peso ia ficar sobre o apoio B? 5 para cada um. 5. Quando elas estão equidistantes, ou seja, o peso está exatamente no meio da viga, eu não me preocupo em calcular. Eu já sei que cada apoio vai ter metade daquele peso. Eu me preocupo em calcular quando o peso não está no meio da viga, porque um apoio vai ser mais solicitado que o outro. E será que ele vai aguentar? Então, eu preciso saber o quanto solicitado ele vai ser. Tá? Então, fiz o meu diagrama de corpo livre. Tá? Em todos os exercícios, eu vou fazer meu diagrama de corpo livre para ter esse desenho, tá? Ah, ele não é mais simples, mas ele é mais limpo e ele tem mais informações, porque aqui em A eu estou só vendo o apoio. E no diagrama de corpo livre eu estou vendo as reações desse apoio, tá? A gente vai fazendo em todos agora. Vamos lá então, gente. Como é que a gente faz o cálculo das reações nos apoios? É do mesmo princípio de quantas restrições eu tenho. Eu tenho restrição de uma coordenada, eu posso ter a restrição só vertical, restrição em X, eu posso ter restrição em Y, restrição em X e restrição de giro, que a gente chama de momento. Então, a gente sempre vai fazer o somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatórios de momentos, tá? A regra é essa. Vamos lá, então. Primeiro, vamos fazer o somatório de forças em X. Quem atua nesse caso aqui, tá? Em X, eu vou ter só a reação. Vou pensar em todas as forças que estão na minha coordenada X. Quem atua em X? RAX é a força de reação do apoio A, tá? Como ela tá pro lado negativo, eu vou botar menos RAX. O que é somatório, gente? Vou somar tudo que tem na coordenada X, vou somar tudo que tem na coordenada Y, vou somar tudo que gera momento, que gera giro, tá? Estou fazendo somatório de forças em X. O que eu tenho em X? Eu tenho esse RAX, a reação em X do apoio A, e RBX, a reação do apoio em X do apoio B, tá? Não tenho mais nada, tá? Se um vai para um lado e o outro vai para o outro, um é positivo e o outro é negativo, certo? Então, eu vou ter menos RAX mais RBX, tá? Igual a quanto? Sempre igual a zero. Eu vou fazer um somatório de forças igual a zero. Somei tudo que tem em X? Sim. Só tem RAX e só tem RBX. Se... E, Natália, Oi. olha só, não sei se tem a ver as setas ali que indicam para direita, esquerda, acima ou baixo, tem a ver com o gráfico? Tipo no gráfico. Diagrama de corpo livre? Oi? Gráfico de esforços? Aquele que vai gerando as setas assim? Não, o gráfico aquele em cruz, que aí de um lado é negativo e do outro lado é positivo. Isso, exatamente. Tá? Aquele é o gráfico do diagrama de corpo livre, tá? Tá. Aí tu considera a figura como centro, então. Como eixo ou não? Sim, vai ser. Eu vou estudar ela de forma longitudinal. Primeiro a gente. É que tu tá à frente, tá? Mas primeiro a gente calcula esses apoios. Depois a gente calcula as forças internas. De quem? Normal, que a gente viu, cortante e momento fletor. Tá? Depois que a gente tem esses valores, a gente também pode construir um gráfico, que é o gráfico do comportamento do corpo. Claro, né? Que, imaginem, eu tenho uma viga biapoiada, tá? Em 2 apoios. Aí eu vou lá e subo em cima da viga.
De forma visual, vocês não vão ver nada, né? A viga não vai envergar com o meu peso, assim, espero, né? Uma viga de concreto. Mas lá dentro dela tá acontecendo uma reação. Não é suficiente para deformar, mas está acontecendo. Então, esse gráfico, ele mostra de forma visual o que está acontecendo dentro, por mais que por fora eu não enxergue. Tá? Sim, no caso, é só para me orientar com as setas. No caso, se o RBX ele tivesse indo para a esquerda, ele seria negativo. Sim. Tá? Mas aqui, ó, eu botei uma para um lado e uma para o outro. Por quê? Porque eu sei se de um lado vai para cá, o outro lado vai para cá. Mas foi um chute. Eu poderia botar, por exemplo, as duas para dentro. Se eu boto RAX, tá? Do que vocês estão vendo ali, se RAX, ela tá o quê? Da direita para a esquerda, né? Se eu poderia botar que ela é da esquerda para a direita. Se eu tô dizendo que ela é da esquerda para a direita, o RB ia ter que ser o quê? Ao contrário. Positivo. Tá? Então, não importa quem eu chamo de positivo e quem eu chamo de negativo. Se eu tenho duas, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Por quê? Porque o somatório das forças tem que ser 0. Se uma vai, só tem duas, a outra vai ter que vir. Tá? É que a gente sempre está acostumado a ver peso na vertical, né? Então, se eu boto um peso no chão de 10 newtons, o chão sobe 10 newtons, tá? A gente botou, gente, nesse exercício aqui, ó, fez o somatório de forças em X, porque a gente está fazendo o exercício todo passo a passo, bem direitinho como tem que ser. Só que depois vocês vão perceber que quando eu não tenho uma força externa, ou seja, eu não tenho alguém puxando ou empurrando a minha viga, eu nem preciso calcular as minhas forças em X. Por quê? Porque se eu não estou fazendo uma ação contra a viga, eu não vou ter uma reação. Então, eu sei que o somatório vai dar 0. Concordam comigo? Se eu tenho uma viga paradinha, mesmo que eu não bote um peso em cima dela, ela por si só já não tem o peso dela? Então, ela sozinha, tá? Uma viga sozinha em cima do apoio, ela já vai fazer uma força vertical em cima do apoio. Só que sozinha, ela não faz uma força horizontal. Se eu vou lá e largo uma viga em cima de 2 apoios, ela não vai andar para a direita ou para a esquerda sozinha. Só se eu fizer uma força. Então, se eu não tenho uma força exercida, eu não preciso calcular as reações, porque eu sei que vai ser 0, tá? Mas aqui a gente vai calcular ali só para mostrar mesmo que deu 0, porque são os primeiros exercícios. Depois a gente já vai pulando, tá? Então, se uma foi para a direita, a outra foi para a esquerda, uma tem que ser positiva, a outra tem que ser negativa, tá? Aqui, se eu botasse o RAX positivo, o RBX negativo, ia dar a mesma. Quando eu passasse para o outro lado da igualdade, que nem aqui, ó, o RAX era negativo, passar para cá, eu só descobri que tanto a força de RBX quanto o RAX são iguais, tá? Esse é padrão. O que me interessa de verdade? As forças em Y, tá? Então, vou fazer o somatório de forças em Y, tá? Esse sim, é sempre essencial. Vamos lá, vamos olhar por isso que é bom a gente desenhar o diagrama de corpo livre, a gente enxerga tudo. Que forças eu tenho atuando na coordenada Y, pessoal? A 10. 10 toneladas. 10 toneladas forças, que mais? RAY e RBY. Isso, só isso que eu tenho em X, tá? RAY tá para cima, então eu vou dizer que é positivo, né? Para não bagunçar a mente. RBY também tá para cima, é positivo. E 10 toneladas forças está para baixo, então eu vou dizer que essa é negativa. Foi exatamente o que eu tenho aqui, ó. RAY mais RBY menos 10, porque o 10 está para baixo, tá? Gente, a ordem com que eu boto isso aqui, ó, também não interfere, tá? Eu posso fazer RBY mais RAY, tá, gente? É a mesma coisa que 2 mais 4 é a mesma coisa que 4 mais 2. A ordem ali não importa, tá?
Normalmente eu boto as reações, que eu não conheço, e depois os números. Mas, tá? O importante é fazer o somatório de todas as forças em Y. São essas as únicas 3 forças que eu tenho Y. RAY, RBY e o 10, que é negativo, tá? Eu sempre faço todas, se ela é positiva, se ela é negativa, e igualo a 0, tá? No final, igualo a 0. Por quê? Somatório de forças em Y é igual a 0, tá? Então, RAY mais RBY menos 10 é igual a 0, tá? Vou deixar tudo que tem letras, né, as minhas incógnitas, de um lado e vou passar o que tem número para o outro. Nesse caso, o único número que eu tenho aqui é 10. E desse lado tá menos 10, quando eu passo para o outro lado, ele fica 10 positivo, certo? Então, eu sei que a reação em Y de A e mais a reação em Y de B tem que ser 10, tá? Isso, mesmo sem calcular, eu já sabia, né, gente? Olhem para cá, olhem para o desenho. Se eu tenho uma ação de 10 toneladas forças de cima para baixo, de quanto vai ter que ser a minha reação? Os mesmos 10. Ó, aqui, ó, se eu tenho uma ação de um peso de cima para baixo, né? Tá pesando ali, de 10 toneladas forças, as reações do meu apoio tem que ser os mesmos 10. Se tá empurrando para baixo 10 toneladas forças, os meus apoios juntos vão ter que empurrar para cima 10 toneladas forças, tá? Esse peso vai se distribuir nos dois apoios. Quando o peso está exatamente no meio, né? Nesse caso que é 10, se eu tenho um peso de 10 e está exatamente no meio, a reação de um apoio vai ser 5 e a reação do outro apoio vai ser 5, vai fechar os meus 10. Quando o meu peso não está no meio, vai pesar mais em um apoio do que o outro. Só que o somatório do que reage tem que ser o que agiu, tá? Então, a reação em Y de A mais a de B tem que fechar os 10, tá? Se eu tivesse 3 apoios aqui, gente, se eu tivesse A, B e C, se eu tenho um peso de 10 toneladas forças, a reação em Y do A mais a reação do Y em B mais a reação do Y em C teria que ser os meus 10, tá? Tanto que empurra quanto que empurra de volta tem que ser o mesmo modo. E é isso que eu achei aqui, ó. Reação de A no eixo Y mais a reação do apoio B em Y tem que ser 10, tá? Então, salvo essa equação aqui, que é essa somatória de forças em Y é importante. Tá? E por último, o último somatório que eu faço é o de momentos, o de giro, tá? Igualzinho, gente. Somatório de momentos tem que ser igual a 0, tá? Só que momentos eu analiso de forma pontual. Lembram que a aula passada eu falei que eu posso analisar o momento? Imagine que esse aqui seja a minha vida, tá? Eu tenho 1 e 2. Eu posso analisar o momento no lado 1 e posso analisar o momento do lado 2, tá? Se eu vou analisar o momento do lado 1, o que eu digo? Que esse aqui tá fixo e esse aqui tá solto, não é? Posso ter uma força de cima para baixo que vai me girar no sentido horário. Ou posso ter uma força de baixo para cima que vai me girar o sentido anti-horário. Estou analisando o momento neste ponto aqui. Mas também posso analisar o momento neste ponto aqui. Uma força de cima para baixo ou uma força de baixo para cima, tá? Então, momento eu analiso pontualmente, mas o somatório tem que ser 0, tá? Então, somatório de momentos é igual a 0. Quantos pontos de apoio eu tenho nesse meu esquema aqui? 2. 2. O apoio A e o apoio B. Então, primeiro,
eu vou estudar o momento no ponto A. Se eu vou estudar o momento no ponto A, é como se ali, aonde está o A, está fixo. E o resto está solto, como se fosse em balanço, que a gente chama, tá? Então, vamos lá. Eu sei, gente, que momento é a força versus a distância, tá? Então, anotem isso. Momento é força vezes a distância. Por que momento é força vezes distância? O que é momento, gente? É giro. O que é giro? Uma força de giro. Na indústria, na prática, a gente chama de quê uma força no giro? Alavanca? A gente faz uma alavanca para gerar um quê? Um torque, não é? Tem até algumas peças que tu tem o torque pré-definido, né? Tem peças que eu não posso lá enroscar até quando eu quiser. Tem que ter um torque pré-definido, não tem? Em alguns equipamentos? Sim, na maioria. Isso. Aí como é que eu calculo? Tá, eu tenho um equipamento que mede torque, tudo bem? Tá? Mas o que é o torque? É a força que eu faço na extremidade vezes a distância. Ninguém nunca falou, mas se eu botar uma haste maior, eu vou apertar mais? Por que eu aperto mais? A minha força não é a mesma? Eu não sou a mesma pessoa que está fazendo força? Se vocês fizerem uma alavanca maior, vocês não conseguem fazer uma força maior de torque lá na ponta? Hein, pessoal? Sim, sim. Sim, porque eu aumentei a minha distância. Se foi a Natália lá que apertou na ponta, deu um torque de 10. Não foi suficiente, eu vou aumentar a minha alavanca. Vou dobrar a alavanca. Então, quando a mesma Natália não ficou mais forte, eu aumentei a distância. Se eu aumentei a distância, consequentemente, eu consigo aumentar o torque, tá? Então, é daí que vem o torque. Momento, força vezes distância, tá? Então, anotado isso, vamos fazer o somatório de momentos, então, tá? Somatório em momentos. Tem que analisar todas as forças que geram momento. Então, antes de escrever os dados aqui, vamos olhar para o meu diagrama de corpo livre, tá, gente? Estou fazendo o momento no ponto A, aqui onde está em azul. Então, ali no ponto A está fixo, tá? Qual é a primeira força que eu enxergo? Aqui, ó, RAY. Se no ponto A está fixo, aquele RAY gira a minha barra? Não. Não, né? É como se eu fizesse força num lugar que está fixo, não vai girar. Então, a reação que é exatamente no mesmo lugar que o ponto, nunca gera momento, tá? Porque eu não tenho distância. Se a distância é zero, distância vezes a força, não importa se aquela força de reação RAY vale 100. Se é vezes zero, vai dar zero, tá? Então, sempre as forças de reação do ponto que está fixo, eu sei que é zero. Então, não preciso me preocupar em calcular. Estamos aqui no ponto A. Qual é a primeira força que eu enxergo? A força de 10 toneladas força, certo? Se o meu ponto A está fixo nessa extremidade e eu tenho uma força de 10 toneladas forças, qual movimento vai ter? Um momento. Vai girar, não vai? E vai girar em que sentido? Horário? Horário, tá? Então, essa aqui, ó, força de 10 toneladas forças, ela vai girar no sentido horário. Se vai girar no sentido horário, ela é positiva, né? Lembra que a gente anotou isso ontem? Horário positivo, anti-horário negativo, tá? Só que a fórmula é o quê? Força versus distância. Ou seja, força vezes o braço de alavanca. Então, este primeiro momento é quem? 10 toneladas força, vezes que distância? Qual é o braço de alavanca nessa força 10? A barra. 6,5. É a barra aqui, mas qual é a distância dela?
6,5. 6,5. Então, vamos lá para o cálculo. Ó. Positivo, 6,5, que é a distância, vezes 10, que é a força. Tá? 10 vezes 6,5 é a mesma coisa. Tá? O importante é o sinal, o valor da força, que é 10, e o braço de alavanca, que é 6,5. Tá? Temos o primeiro momento. Vamos lá para a figura de novo. Essa parte que eu vou ter que ficar indo e voltando por causa da figura, gente. Aqui, RBX. Se eu puxar esse RBX para fora, vai fazer o meu ponto A girar? Ó, aqui, eu tenho esse ponto fixo. Se eu faço uma força aqui, ó, puxando, a minha barra gira? Não. Não. Então, o RBX não gera movimento, ó. Tenho aqui a minha alavanca, tá fixa em A. Se eu faço o RBX ali, ó, fizer uma força, não gira a minha alavanca de jeito nenhum, tá? Então, forças em X não gera momento. Agora, a RBY, que é de baixo para cima, gera momento na minha barra? Sim. Sim, tá? Qual é a força dela? Eu ainda não sei. É RBY, tá? Mas qual é o braço de alavanca do RBY? Ele está subindo, ele é negativo, não é isso? Isso, ele é negativo. Tá fazendo no sentido anti-horário, é negativo. O valor da força é RBY. Não sei o valor ainda, mas é força versus vezes distância, vezes o braço de alavanca. Dessa força RBY, qual é a distância até o ponto A? A distância 2,1. 6,5. é 6,5. É como o Johnny Mais diz. 2,1. Mais Isso, 2,1, ó. Eu tô analisando essa força. Aonde que essa força tá agindo? No ponto B. O ponto B... 8,6, não é isso? Isso, o ponto B é todo esse braço de alavanca aqui. É o 6,5 mais o 2,1. Ele faz uma força assim, anti-horária, então é negativo. Olha o cálculo aqui, ó. Menos, porque é anti-horária, vezes a distância vezes a força. Ou a força vezes a distância, dá a mesma coisa, tá? A força RBY, eu não sei ainda a reação de B em Y. Não sei, é o que eu quero calcular. Então, ficou essa incógnita aqui, tá? Mas não tem problema, ficou essa incógnita e a gente vai descobrir. A gente montou a equação, então. Tenho mais alguma força que gera momento aqui? Não, né? Já analisei essa, já analisei essa, já analisei essa que não gera momento, não tem mais. Então, o que tem lá, igual a zero. Então, ficou isso aqui. A primeira força era positiva, 6 vezes 5 vezes 10. 6,5, desculpa. 6,5 vezes 10 vai dar 65. Tá? A minha segunda força, então, era negativa, porque ela girou no sentido anti-horário. A minha distância era de 8,6 vezes a força que eu não sei. Se eu não sei, eu escrevo a letra dela ali. 8,6 RBY é 8,6 RBY. Não tem o que fazer, tá? Então, 6,5 vezes 10, 65. Menos, porque é anti-horário, 8,6 RBY. 8,6 RBY. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor dessa reação, vou isolar ela. Como é que a gente isola? Como é que a gente acha o valor de uma incógnita? Vou pegar tudo que é só número e jogar lá para o outro lado, que nesse caso aqui é só o 65. Se o 65 está aqui na esquerda positivo, ele vai passar lá para o outro lado negativo, tá? Só que o 8,6 era o quê? Era negativo, não é? Menos 8,6 RBY igual a menos 65. Quando eu tenho negativo dos dois lados, não me interessa ter negativo dos dois lados, tá? Eu passo os dois lados para positivo. Por quê? O que eu não posso fazer? Quando está na direita e vai para a esquerda, muda o sinal. Quando está na esquerda e vai para a direita, muda o sinal. Só que, se os dois são negativos, os dois podem ser
positivos, tá? É como se eu multiplicasse os dois lados por menos 1. Então, se aqui está negativo e aqui está negativo, os dois passam a ser positivo. Eu posso trocar o sinal dos dois lados, o que eu não posso é trocar só de um, tá? Então, eu tenho 8,6 RBY igual a 65. Se o 8,6 está multiplicando RBY, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ficou 65 dividido por 8,6, tá? 65 dividido por 8,6 vai me dar 7,6. Então, o valor da minha reação, a unidade dela é sempre a mesma unidade que eu estou usando lá em cima de força. Se era 10 toneladas forças, a minha reação vai ser aqui 7,6 toneladas forças, tá? Segue a mesma unidade. Então, calculei... Natália? Oi. Tu arredondou, né? Isso, Ela deu 7,6 uns quebradinhos, né? Deu 7,5 e uns quebradinhos. Tá, arredondei para 6 para ficar certinho ali só, para não ficar muitas casas, tá? Tá ok. Achei a reação em BY, ou seja, eu sei quanto é essa força aqui ó, de baixo para cima. Agora eu preciso achar essa, tá? Existem dois jeitos de achar essa. Vou mostrar para vocês os dois jeitos e daqui para frente a gente vai fazer um só, tá? Vocês vão escolher qual vocês preferem. Vou mostrar as duas possibilidades. Se a gente calculou a reação no ponto A, o momento, né? A reação momento do ponto A, agora nós vamos analisar o ponto B, tá? Então, tudo que a gente fez aqui, ó, somatório de momentos no apoio A, no apoio deste lado, agora eu vou fazer o somatório de momentos no apoio B, tá? Então, vamos olhar aqui. Ó, apoio B. Se eu estou fazendo um momento no apoio B, agora este apoio aqui é fixo, tá? Fazemos as mesmas considerações, gente. Por isso que isso é prática. Vamos lá. Qual é a primeira reação que eu estou vendo ali? RBY. RBY é exatamente em cima do apoio. Então, vai fazer girar a minha barra? RBY não faz girar. Então, não gira. RBX, se eu puxar aqui, ó, aonde está fixo, faz girar minha barra? Também não, tá? Qual é a próxima força que eu tenho? 10 toneladas força, que é numa parte em cima da barra. Essa 10 faz girar minha barra? Agora faz, não faz? Ó, tô no meu apoio B, tenho a força de 10 toneladas. Aquela força de 10 toneladas está mais ou menos aqui, então ela gira a minha barra. Então, ela gera um momento. Vai ser 10 toneladas força, que é o valor da força, vezes o braço de alavanca. Qual é o braço de alavanca nessa força de 10 aqui? Negativo. Então tá indo para baixo. Vira no sentido anti-horário, tá? O sinal é negativo. Aí o valor é 10 vezes, né? 10 que é o valor da força, vezes a distância, que é o braço de alavanca. Quanto é o braço de alavanca dessa força de 10? 2,1. Isso. Então, vou botar lá, ó, negativo, porque faz girar a barra no sentido anti-horário. O valor da força é 10 vezes o braço de alavanca, 2,1. Então, o primeiro momento eu tenho aqui, tá? Vamos lá para o outro momento. Estou andando aqui, tá. A minha força de 10. Sigo andando aqui. Cheguei no A. RAX, gente. Aqui tá fixo, ó. Tá fixo em B. RAX. Se eu fizer uma força puxando em RAX, vai fazer girar minha barra? Não. Então, não tem momento. Cancela. RAY. Faz girar minha barra? Faz. No sentido horário.
Então, sinal é positivo, tá? Então, vai ser o sinal positivo, o valor da força RAY. Ainda não sei, então eu deixo lá só RAY. Vezes o braço de alavanca. Quanto é o braço de alavanca de RAY? 8,6. 8,6. Então, vamos lá. O negativo, porque era... Opa! Positivo, porque era no sentido horário. 8,6, que é o braço de alavanca, vezes RAY, que é a força, que eu não sei o valor. Então, eu deixo a incógnita. RAY. Vamos calcular agora. Mantém o sinal aqui, ó, porque é negativo, então mantém o sinal. 2,1 vezes 10 dá 21. Então, esse primeiro momento vale menos 21. O segundo momento é positivo, então mantém o sinal positivo aqui. É 8,6 vezes RAY. Então, fica 8,6 vezes RAY. Vou passar tudo que não tem letra, tudo que não tem incógnita para o outro lado. Se aqui ele está só numeral menos 21, vai passar para o outro lado como mais 21. O 8,6 RAY continua no mesmo lugar, aqui não mexi com ele. Tá? Então, eu fiquei 8,6 RAY igual a 21. O que eu quero isolar? Só o RAY. Se o 8,6 está multiplicando o RAY, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com 21 sobre 8,6, tá? 21 sobre 8,6 vai me dar 2,4 toneladas força, tá? Então, o que ele está me dizendo com isso? Que no apoio a minha reação em Y é de 2,4. Tá? Sendo de 2,4, então, anotei ali. Todo mundo anotou? Quero lá voltar para o desenho. Vamos lá. Deu, Natália? Anotei. Deu? Vamos lá, então. Ó. O RB 7,6 e o RA 2,4. Então, essa força aqui vale 2,4. E essa força aqui vale 7,6. Se eu somar essa força aqui mais essa aqui, me dá quanto? 10. Os mesmos 10. Porque tudo que está empurrando tem que ser a mesma coisa que está para baixo. Certo? Porque tem que fechar 10. O primeiro jeito de calcular as duas reações é fazer assim, como a gente fez. Calculo o momento em um apoio e depois calculo o momento em outro apoio. Qual é a segunda opção? A segunda opção. Calculo só esse primeiro apoio aqui. Isso é para quando eu tenho dois apoios só, tá? Calculo esse primeiro apoio aqui, tá? Em vez de calcular esse segundo, por isso que eu botei aqui, gente, faça esse ou este cálculo aqui, tá? Tem que dar o mesmo valor, são duas técnicas, mesmo valor, tá? Calculei o RB, a primeira coisa, 7,6. Em vez de calcular essa segunda parte, eu posso ir e voltar para minha equações de força, tá? Por quê? Nós não achamos lá no início, não fizemos o somatório das forças em Y? Fiz, né? Ela não me gerou uma equação me dizendo que RAY mais RBY é igual a 10. Então, a minha segunda opção é, em vez de calcular o momento no segundo apoio, é usar esta equação. Aqui está ela, eu só copiei de volta. RAY mais RBY. Eu não calculei o RBY lá, gente, no primeiro momento? Calculei, né? Achei o 7,6. Então, eu vou substituir aqui,
tá? O que eu não posso ter é duas incógnitas e uma equação. Se eu tenho só uma, eu consigo achar o valor. Só substituir, gente, aqui, ó, RBY, que eu achei, 7,6, tá? Se o 7,6 agora é numeral, vai passar para o outro lado da igualdade. Se ele é 7,6 positivo, quando ele passa para o outro lado, ele fica negativo, tá? Então, 10 menos 7,6 vai me dar 2,4, tá? Não é o mesmo valor que eu achei quando eu calculei este momento aqui. Sim, né? Quando eu tenho dois apoios somente, eu posso fazer isso aqui, ó, usar só essa equação aqui, voltar lá no meu escritório, forças em Y, e calcular por aqui, ó. Vou achar o mesmo valor aqui e o mesmo valor aqui, tá? Daqui para frente, quando a gente tiver dois apoios, vamos usar essa parte aqui, porque facilita, acaba se tornando mais rápido. Mas, se quiser fazer direitinho só pelos apoios, que nem a gente fez aqui, ó, pode fazer que tem que dar exatamente o mesmo valor, tá bom, gente? Beleza. Calculamos, então, as reações de apoio, né? Os exemplos mais simples. Eu tenho apenas dois apoios. Tá? Vamos para outro exemplo. Aqui, tá? O que é esse exemplo aqui? Eu continuo tendo uma viga biapoiada, tá? Reparem que é o mesmo tipo de apoio fixo. Só que agora, em vez de ter uma carga pontual, eu tenho uma carga distribuída, uniformemente distribuída. Se forma um retângulo em cima, é uniformemente distribuído, tá? Esse aqui, na prática, é o que é mais comum de acontecer, gente. Porque dificilmente na prática a gente faz o quê? Constrói uma viga e bota um peso num lugar. Normalmente a gente faz o quê? Tem uma viga e a gente larga algo em cima, certo? Algo em cima de toda a viga. Por exemplo, se eu quisesse calcular as reações de apoio numa viga numa fundação, tá? O que eu construí aqui em cima? Uma parede. A parede, ela vai ser o quê? Uniformemente distribuída, ou seja, ela vai estar em cima de toda a viga. Só que na hora de calcular, eu preciso encontrar o valor como se ela fosse pontual, em um único ponto, tá? Concentrar o peso dela no lugar que é mais solicitado ali, porque senão eu não conseguiria calcular, tá? Então, isso aqui a gente usa os cálculos que a gente fez a aula passada, tá? Antes de começar reações dos apoios, eu tenho que transformar uma carga uniformemente distribuída em uma carga pontual, em um único lugar, tá? Então, vamos lá. De novo, começo desenhando o diagrama de corpo livre, tá? Que é para eu poder identificar, enxergar bem a minha situação, tá? Aqui, gente, eu fiz isso aqui, ficou excedente, tá? Não sei porque eu risquei a mais. O diagrama todo bonitinho tá aqui embaixo, tá? É a mesma coisa, ó. Eu vou ter o ponto A, o apoio A. No tipo de apoio fixo, quantas restrições eu tenho? 2. Em X e em Y. As coisas começam a se repetir. No apoio B, também é um apoio fixo. Então, tem uma restrição em X e uma restrição em Y, tá? Que nome eu vou dar para essas restrições? Gente, é bom eu começar a usar sempre a mesma nomenclatura. Percebam que aqui no apoio A, ó, eu chamei de RAX. E na reação em Y, RAY. No apoio B, a reação em X, chamei de RBX. No apoio C, no apoio B em Y, eu chamei de RBY. Se eu tivesse 3 apoios, ia ser ABC. As reações em C, eu ia chamar em quê? Reação CX e reação YX, tá? Cria um padrão, tá? Isso pode ser, é uma mania minha que eu pretendo passar, tá? Mas não é regra,
tá? E já vi vários casos, inclusive na faculdade, do pessoal chamar essa reação que vai para cá, ó, de 1, essa reação aqui de 2, essa de 3, essa de 4. Quando são só 4, tu consegue manter isso, tá? Quando elas são 8, 10, tu começa a te perder nos números, tá? Então, por isso que é bom a gente dar esse tipo de nomenclatura para as reações, tá? Essa carga, então, que é uniformemente distribuída, a gente vai tentar... Eita, os caras estudando? Oi? Foi comigo? Não? Então, essa carga que está uniformemente distribuída, a gente vai passar ela a ser pontual. Tenho as equações, tá? Vamos lá para as equações de carga uniformemente distribuída. Como é que fica o valor da carga, tá? Quando ela é uniformemente distribuída, ela me diz aqui, ó, que vale 2,5 toneladas forças sobre metro, tá? A equação para saber a força pontual, quando é uniformemente distribuída, é Q vezes A, onde Q é o valor da carga, é aqueles 2,5 toneladas força sobre metro, vezes o A. O A é o comprimento total da onde a minha carga está sendo distribuída, tá, gente? Não é o comprimento total da minha barra. Por quê? Temos esse exemplo aqui. Essa minha viga, ela vai da onde? Daqui até aqui, não vai? Vai, né? Eu poderia ter uma viga em balanço. O que é uma viga em balanço? Quando eu tenho uma parte solta, sem um apoio. Eu poderia ter uma viga assim, ó, com esse comprimento, no mesmo desenho. A minha viga total, ela ia ser maior que 10, né? Ela ia ser 10 mais esse valor aqui. Só que a minha carga não está distribuída em toda a minha viga, ela está distribuída nesse trecho. Então, esse A aqui, ó, da equação, é a distância da minha carga distribuída, não da minha viga, tá? Que isso fique claro. A minha carga é de 2,5, a minha distância ali de distribuição é de 10. Vou cortar metro de baixo com metro de cima. 2,5 vezes 10 vai me dar 25 toneladas força, tá? Então, eu sei que quando ela é de forma pontual, ela é um valor de 25 toneladas forças. Então, eu desenhei ela aqui, ó. Ela que era distribuída passou a ser pontual. E aqui, distância, ela vai estar. Quando ela está exatamente no mesmo, qual é essa distância aqui, ó? A minha equação já diz. Quando ela é uniformemente distribuída, x, ou seja, a distância de um apoio até o valor da força vai ser de A sobre 2. Se toda a minha distância vale 10, tanto esta parte quanto esta parte aqui vale 5, tá? Então, eu peguei a minha carga que era uniformemente distribuída e passei a ela de forma pontual. Depois que eu construo o diagrama de corpo livre assim, gente, eu consigo calcular as reações tranquilamente, assim como eu fiz lá nos outros exercícios, tá? Então, ela vai acabar se repetindo. Mais uma vez, aqui, ó, somatório de forças em X igual a 0. Observem essa figura, gente. Vocês acham que tem a necessidade de eu calcular as forças que atuam em X? Tem alguma força externa nos apoios em X? Não. Não, tudo que faz força é a carga mais o peso da viga, tudo é em Y. Então, não me preocupo em calcular. Vou botar aqui, ó. Somatório de forças em X igual a 0, tá? As forças em Y já passam a ser do meu interesse, né? Então, vou calcular as forças em Y. Vamos lá. O que eu tenho na coordenada Y, gente? A primeira que eu enxergo aqui é RAY. Ela é positiva. Vou dando, seguindo a minha barra, a outra força que eu encontro aqui é R, que vale 25 toneladas força, que eu acabei de calcular. Ela é negativa.
Sigo e a outra força em Y que eu encontro, RBY, também positivo, tá? É as únicas que eu tenho. RAY positiva, RBY negativa. Só os 25 lá, que era o peso, que é negativo, igual a zero. Vou passar o que tem só numeral para o outro lado. Se é menos 25 desse lado, para o outro lado ela vai ser 25 só. Então, com o somatório de forças em Y, eu descobri que RAY mais RBY tem que dar os 25. Ou seja, se eu estou botando um peso de 25, as minhas reações têm que ser de 25. Tá? Vamos fazer agora o somatório de forças de momento, tá? Somatórios de momento. Vou analisar o apoio A, tá? Vamos lá para o apoio A. Se eu estou analisando o apoio A, é como se este meu ponto A aqui fosse fixo, tá? E o resto da viga passa a ser em balanço. Então, vamos analisar essas reações, tá? No início eu vou ser repetitiva, depois vocês vão ver que a gente acaba não agregando valor àquelas reações, mas tem que entender o motivo que a gente não usa elas, tá? Se ali no ponto A é fixo, RAX faz a minha barra girar, ou seja, uma força que puxa aqui, ó, faz a uma força paralela, faz a minha barra girar? Não. RAY no ponto A, se ela tá fixa, não vai fazer a minha barra girar também. Tá? Então, essas duas aqui, RAX e RAY, não geram momentos, tá? Vou seguindo, então, aí eu encontro os 25 toneladas forças, que é aqui no meio da barra. Essa, sim, gera momento. Gera um momento no sentido horário. Então, positivo, tá? Mas qual vai ser o valor desse momento? É a força vezes o braço de alavanca. A força vale 25 e, nesse caso, o braço de alavanca vale 5, tá? Então, botei aqui, ó, como é positivo, não botei sinal porque é positivo, 25 vezes 5. É o primeiro momento. Sigo analisando. Tenho essa força aqui, ó, RBX. Só que se aqui tá fixo, eu faço uma força paralela, isso não gira a minha barra, tá? Então, RBX não gera momento. Vou analisar RBY. RBY é de baixo para cima. Gira a minha viga no sentido anti-horário. Então, negativo, tá? Qual vai ser o valor da força? RBY. E quanto vai ser o braço de alavanca? 10. 10, tá? Aqui tem 5 e aqui tem mais 5, porque ela está exatamente no meio. Então, vai ser RBY vezes 10. Temos aqui, ó, negativo, porque girou no sentido anti-horário, RBY vezes 10. 25 vezes 5, 125. Menos do sinal aqui, RBY vezes 10, 10 RBY, tá? Vou passar esses 25 para o outro lado, que aqui ele está positivo, no outro lado ele está negativo. Só que agora eu fico com de um lado negativo e do outro lado negativo também. Quando eu tenho os dois lados negativos, eu simplesmente passo a usar os dois positivos, tá? Simplesmente inverte o sinal dos dois. 10 RBY igual a 125. Se é 10 vezes RBY, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter RBY igual a 125 dividido por 10, tá? 125 dividido por 10 vai me dar um valor de 12,5. Então, a reação do apoio B em Y vale 12,5 toneladas forças, tá? Tenho a reação em Y. Agora eu vou calcular a reação em B de Y. Agora eu vou calcular a reação em A de Y, tá? E em vez de fazer
todo momento, só que agora analisando e deixando fixo o apoio B, eu vou usar aquela formulazinha que eu construí lá no início de somatório de forças em Y, tá? Que é essa daqui, ó. Eu não cheguei a essa equação lá no início, quando a gente fez o somatório de forças em Y, que RAY mais RBY é igual a 25. RBY eu acabei de calcular, 12,5. Se ele é 12,5, neste lado da igualdade é positivo, vou passar lá para o outro lado, para ficar no lado dos números, vai passar a ser negativo. Então, reação no apoio A em Y vai ser 25 menos 12,5, isso vai dar os mesmos 12,5, tá? Aí vão me perguntar, ou não, mas deveriam, por que que deu o mesmo valor? Gente, analisem o desenho. Esperava que alguém me falasse. Analisem o desenho. O que que eu tenho aqui? Uma carga distribuída uniformemente. O que que eu fiz com essa carga? Eu transformei ela de forma pontual, não transformei? No valor de 25. Essa carga não está exatamente... Essa carga não está exatamente no meio da barra? Não tem 5 para este lado e 5 para este lado? Sim. Se ela está exatamente no meio da barra, como que as reações se dividem? Se tem 25 empurrando de cima para baixo, tem que ter 25 empurrando de baixo para cima. Se está exatamente no meio da barra, então vai ser 12,5 de um lado e 12,5 do outro. Aí fecha os 25, tá? Até aí tá tranquilo, gente? Sim? Então vamos lá. Próximo exercício. Oi, Natália. Oi. Quando dá 2,5 no caso, não, teoricamente não era para dar, não é lógico, daria os mesmos 12,5 do outro lado? Peraí, que eu tô tentando achar quem tá falando comigo. Ah, tá. Aqui. De olho. Quando deu, achou 12,5 num apoio. Sim. Logicamente não ia, não tem que dar os outros 12,5? Nesse Ou caso, no outro, porque ou no outro lá. a minha barra, a minha força aqui, ó, tá exatamente no meio da barra. Se ela tá exatamente no meio da barra, a reação tem que se dividir entre este e este apoio. E aí eles vão ser o mesmo valor, como a gente encontrou, né? Só que são deduções que a gente vai fazendo conforme a gente faz a prática, mas nada impede de calcular, tem que dar esses mesmos 12. Mas sim, agora em diante, quando eu tenho uma reação, mesmo que ela comece de forma distribuída, se eu passei ela para pontual e percebi que ela está exatamente no meio da barra, então eu já não preciso calcular as reações. Eu sei que a reação vai ser esse valor, metade de um lado e metade do outro, certo? Sim, e na outra lá que deu 7 e pouco, no lado, no outro deu 2,5. Não era lógico? No lado vai dar 7 e pouco, no outro tem que dar 2,5. Olha o desenho. A força estava no meio da barra? Não, mas deu 7,6. Na outra é lógico que tem que dar 2, o resto, né? Dos 10, não. Tem que dar o resto. Não. Isso foi o que a gente calculou aqui, ó. Que eu falei para vocês que a gente podia ou usar um momento no outro apoio ou fazer isso aqui. O que é isso aqui? Nada mais que usar o resto, né? Se a gente diz que as duas tem que dar 10, se eu tenho uma, tem que ser esses 10 menos esse valor que eu encontrei, né? É que tem coisas que a gente faz de forma lógica, mas existe um cálculo por trás, que é esse aqui. Calcular o resto é exatamente isso aqui. Até para não ter o erro também, né? Poderia estar o primeiro tá errado, se fizer na lógica vai dar um erro. Confere. Nessa aqui as duas têm o mesmo valor, tá? Mas nas próximas provavelmente não terão, senão fica muito fácil, né? Então, seguindo aquele ideia de hard. Esse aqui foi o que eu falei para vocês, gente, ó. Natália, deixa eu copiar o final do outro exercício, só o finalzinho. Aí, tá bom. Aqui. Então, me deem um minutinho que eu já volto aqui. Depois ela manda para nós, é melhor copiar não. Não, mas deixa ele copiar no caderno, já volto aqui.
E aí, Gaiteiro, toca o fundo da grota aí pra nós aí nesse momento aí, enquanto tá esperando a professora. Mas com a palavrinha, Johnny. Ô, pensei que era o Bruno, da cara do Bruno, hein, ô, Felipe. Feito então, gente. Vamos pra terceira aqui. Tô toda ruim, mas é rinite, tá? Que loucura. Inverno é normal ficar atacada da rinite, né? Agora, os dias que eu tô mal da rinite, eu fico até com vergonha de sair. Porque... Não existe mais rinite agora, é só corona. Não, aí não vou no supermercado, não vou em lugar nenhum, porque um espirro deu, todo mundo te olha. Aí eu faço que Coronavírus. é rinite. Não tem Só jeito. Zika vírus agora. Sim, mas julho e agosto é um dia bom e 2 ruins do nariz. Ah, mas como tu sabe que é rinite, ô, Natália? Fizesse teste? Tu... Não. É chikungunya? Tô saindo de casa, não tem muita opção. Não, mas é diferente. O nariz corre assim. Acredito, né? Mas Tem os outros sintomas, pelo menos. Vamos lá, então, gente. Terceiro exemplo nosso aqui, então. Tá? O último de hoje. Tem uma viga bi apoiada, só que qual é o diferencial? Ela tem uma parte em balanço, tá? Gente, isso aqui na prática é bem comum, tá? Eu posso ter... Onde é que eu encontro isso aqui? Em fachadas, né? Às vezes eu não tenho a fachada de um prédio em concreto, tá? Aquilo ali é o quê? Uma viga em balanço. Porque na extremidade ela não tá apoiada, ela tá apoiada um pouco antes, tá? Às vezes eu não tenho um exemplo prático, como se fosse um sobrado, tá? Só que a parte de baixo é recuada e a parte de cima o pessoal aproveita para fazer sacada. Eu não tenho um peso e ali sobre ela não tem uma viga. Essa viga não está biapoiada. O que eu quis dizer com isso? Vamos fazer um desenho aqui. Como se fosse assim, olhando... Tá? De forma grosseira, gente. Tem o quê? Uma parte de baixo, uma parte de cima. Tá? Essa parte grosseira aqui é como se fosse uma viga, né? Aqui, ó, posso ter um espaço mais à frente, uma sacada, ou posso ter tudo fechado. Não necessariamente preciso ter uma sacada. Pode ser um prédio em cima e eu tenho a parte recuada. Essa minha viga aqui, ela não tá apoiada, ó. Ela tá o que a gente chama em balanço. Então, o peso dela se distribui aonde? Aqui e aqui, tá? Essa carga está distribuída em cima dessa viga, tá? Então, na prática, é por isso que eu calculo vigas em balanço, tá? O pessoal acha que normalmente eu não tenho vigas que não são apoiadas, e não é uma verdade, tá? Até o final da disciplina, vocês vão começar a ver vigas e calcular as coisas que vocês vão ver na rua. Aí vocês vão ver o tipo de coisa que a gente vê e chega a dar uma dor no coração. Tu pensa, não tem como ter calculado aquilo ali, tá? Vamos lá, então. Primeiro passo, temos uma carga uniformemente distribuída. Temos que transformar ela para uma carga pontual, tá? Então, vamos lá. Desenho meu diagrama de corpo livre. Vou botar os meus apoios bonitinhos aqui. Vou botar meus apoios aqui 2, tá? Professora, é um apoio fixo, tem 2 reações. Eu sei, tá, gente? Certo, tá? Quem observou isso aqui, ó. Só tem uma restrição, uma reação no apoio A. Não botei aqui só para o desenho ficar mais limpo. E também porque tenho reações nesse tipo de desenho aqui, nesse tipo de solicitação em X. Não tem uma solicitação em X, só em Y, tá? Então, omiti a reação aqui de A em X e a reação de B em X, tá? Isso não quer dizer que elas não existam. Elas existem, só que elas têm valor, uma igual a outra, elas não agregam, né, nenhum valor ao meu desenho. Então, só botei a reação A em Y e botei a reação de B de Y também, tá?
Primeiro, o que a gente tem que fazer? Transformar essa carga uniformemente distribuída em uma carga pontual. Vamos lá, tá? Uniformemente distribuída, a fórmula é essa. Q de carga, 2,5 vezes a distância. Nesse desenho aqui, qual é a distância da minha carga distribuída? 10. Mais um Não. pouquinho. 13. 13, porque ela vai daqui até aqui. 10 é a distância entre o apoio A e o apoio B. Tem mais esses três aqui, tá? Então, 2,5, já botei. 2,5 vezes 13. É 2,5 toneladas força sobre M. E aqui 13 metros, né? 13 M's do comprimento. Vou cortar metro com metro, vou ficar só com tonelada força. 2,5 vezes 13 vai dar 32,5. Então, se transformando ela em uma carga pontual, ela vai ter um valor, um módulo, né, de 32,5 toneladas força. Certo? Tenho que calcular também a distância em que está essa minha força, tá? Como é que a gente calcula a distância quando ela é uniformemente distribuída? X, né, vai ser essa distância, vai ser A, que é o valor, a distância onde ela está distribuída, dividido por 2. A é 13, 13 dividido por 2 vai me dar um valor de 6,5, tá? Então, mais um motivo para eu calcular, desenhar o meu diagrama de corpo livre. Percebam aqui que as minhas distâncias mudaram, gente. Por quê? Porque é interessante eu botar no diagrama de corpo livre a minha distância em que a minha força reage. Eu achei, ó, 6,5. O que isso quer dizer? Que daqui do ponto A até R eu tenho 6,5, tá? Mas, opa, aqui tem um risquinho, peraí, cancela isso aqui. Ó. Então, no desenho, a minha força, ó, se aqui é 10, aqui ia ser mais ou menos 5, aqui 6,5. Então, a minha força pontual, ela tá como se fosse, ó, aqui, certo? Metade dos 13. Aqui, gente, saiu errado aqui, ó, tá? Porque daqui até aqui tem 6,5. Mas do ponto A até o ponto B tem quanto de distância? De A a B? 10. 3. Né? Se tudo isso aqui vale 10 e esse trechinho vale 6,5, quanto vale esse aqui? Tudo tem 10. Daqui até aqui tem 6,5. Então, daqui até aqui, ó, até o ponto B, tem 3,5, tá? Eu botei mais pro lado sem querer, ó. 3,5 é só até aqui. Conseguem observar isso? Ó? Daqui até aqui tem 10. A minha força está a uma distância de 6,5. 6,5. Esse trechinho tem 3,5 para fechar todos os 10. Tá? E esse trechinho aqui tem quanto? De RB até o final da viga. Esse tinha no desenho aqui, ó. 3. Tá? Eu faço de novo esse desenho aqui, ou vocês reparam aí, que esse 3,5 é só esse trechinho, não é todo o trecho. Eu botei ele pro lado e ficou confuso aqui, tá? Mas o importante é eu saber essa distância e essa distância aqui, ó, tá? Vamos calcular o somatório das forças. Não vou calcular, não considerei no meu desenho somatório de forças em X, então não vou calcular. Somatório de forças em Y, que é o interessante, tá? O que eu tenho de reações em Y? Primeiro eu vou ter RAY, positivo, tá para cima. Depois eu vou ter os 32,5 negativo. E depois RBY também positivo, tá? Vou botar aqui RAY positivo, RBY positivo.
menos 32, porque o 32 está para baixo, tá? Vou jogar o que é numeral lá para o outro lado. Se é menos 32,5, desculpa, ficou 32,5. Então, no somatório de forças em Y, eu descobri que RAY mais RBY é igual a 32,5. Isso eu já sabia, né? A ação é de 32,5, então a somatório das reações tem que ser os mesmos 32,5. Vamos para o momento. Vou fazer o momento no apoio A, tá? Então, considero o apoio A como fixo, tá? Por que eu vou desenhar para vocês direitinho e mandar de novo? Porque esses 32,5 deslocado dificulta a minha visualização aqui, tá? Mas, aqui, ó, fixo no apoio em A. R é Y, gera momento ou não gera momento? Gera. O R é Positivo. Y. O R é Y. No ponto A vai gerar? Tá aqui o ponto A. Vai. Uma força... Não, ele é fixo. Hã? Ele é fixo, não é? Ele é fixo. Então, o R é Y não gera momento no ponto A, quando o ponto A está fixo. Seguimos a viga. Qual é a próxima força? Essa aqui. Aí ela gera um momento no sentido horário, então, positivo. Qual vai ser o valor desse meu momento? Força vezes distância. Qual é o valor da força? 32,5. Distância. Qual o valor do braço de alavanca dessa força? 6,5. 6,5. Então, positivo, porque é o horário. 32,5 vezes o braço de alavanca. 6,5. Agora eu volto para lá para a senhora anotar, tá, seu Paulo? Só vou ver a outra figura aqui. 32,5, ok. Agora tenho essa reação em BY aqui, tá? Ela vai girar a minha viga no sentido anti-horária. Então, negativo. Qual o valor de RBY? Ainda não sei. Vou chamar de RBY. E qual o braço de alavanca entre B e A? Aqui, ó, vale 10. Tá? Ó, essa distância aqui, ó, 10. Por isso que eu vou consertar o desenho, porque 3,5 é só esse trechinho aqui, ó. E aí fecha os 10. 6,5 mais 3,5, 10. Tá? Então, o braço de alavanca dessa reação RBY vai ser RBY vezes a distância 10. Negativo, porque é anti-horário. Negativo, RBY vezes 10. 32,5 vezes 6,5 me dá um valor de 211,25, tá? Mantenho o sinal negativo aqui, negativo. RBY vezes 10, 10 vezes RBY, tá? Gente, isso aqui é a mesma coisa, tá? Só que é comum em matemática eu sempre escrever primeiro o número, depois a letra. Então, a gente fala que RBY vezes 10 é 10 RBY, tá? Vou passar o que é numeral para o outro lado. Então, 211,25 é positivo, vai passar para o outro lado, negativo. Tenho negativo neste lado da igualdade e negativo nesse lado da igualdade. Vou deixar as duas positivas. 10 RBY igual a 211,25, tá? 10 está multiplicando o RBY, então vai passar para o outro lado, dividindo. 211,25 dividido por 10 me dá um valor de 21,1, tá? Então, RBY, a reação Y lá no apoio B, vale 21,1, tá? Para finalizar a aula, nem vou botar ali aonde está o cálculo, tá? Só vou botar na imagem do meu diagrama. E aí eu quero que vocês me respondam, para eu ir embora feliz aqui. Se, vamos botar aqui. Se o meu apoio RBY vale 21,1, quanto vale o meu apoio em RAY?
11,9. 4. Vamos lá. Quem dá mais? Só fazer, cadê Deu o 21,1 ou 21,5 deu? 21,1. Ah, 10,9. Então é 11,4. 11,4. Por quê, gente? Se esse aqui, se tudo que desce, né? Tudo que é o apoio, a força externa, vale 32,5, a reação total tem que dar quanto? 32,5. Se só esse lado aqui me gera 21,1, eu tenho que chegar nos 32,5 de reação. Se este lado tem 21,1, o que me falta é 11,4, tá? Faço 32,5 menos 21,1. Porque este mais este tem que dar esse aqui, tá, gente? Se eu tivesse 3 forças aqui, ó, 1, 2, 3, cada uma valesse 10, ia ser 10 mais 10 mais 10. Quanto eu tenho de ação total? 30, não tenho? Não importa se são 1, 2 ou 3 forças. São 3 forças de 10, eu tenho uma ação de 30. Quanto tem que dar a minha reação? Os mesmos 30. Se tiver 2 apoios, para dar 30, uma vai dar 15, outra vai dar 15. Se for bem no meio, né? Se tiver 3 apoios, tá? Então, o somatório das minhas reações tem que ser igual ao somatório das minhas ações. Nesse caso, a ação eu só tenho os 32, mas eu tenho 2 reações, tá? Essa aqui é 21,1, essa aqui é 11,4, tá? Mas, caso eu não tinha entendido aquilo, posso calcular. Volto lá naquela formulazinha, que é essa aqui, que é o somatório de forças em Y, que ela me diz que RAY mais RBY é 32,5. RBY eu acabei de achar, 21,1. Passo para o outro lado, se é positivo, passa negativo. Então, menos 21,1. RAY é 32,5 menos 21,1. Meu RAY é um total de 11,4 toneladas força. Tá? Dúvidas, pessoal? Não? Tá. Então, vou fazer a chamada aqui. Se eu repetir o nome, gente, serve para todas as chamadas, tá? Não se importem, porque quem cai, sai do Zoom e volta, aparece para mim de novo, entendeu? Então, por isso que às vezes eu não percebo e anoto 2 vezes. Só me avisem se vocês não forem chamados, beleza? Vamos para... Aqui, tá? Então, Dione, Rafael, Marcos, Lucas, Felipe, Douglas, Eric, Paulo, Fernando, Luan, Carlos, Selemias, Rafael Gonçalves, Bruno, Isair, Walter, Maurício, Tainã, Diego Oliveira, Leandro Sokovski, Jean, Ronaldo, Josué, Rafael Garcia agora, tá? Adão, o Diego Oliveira, vi que eu falei de novo, e o Walter de novo. Alguém eu não chamei? Então tá, gente. Boa noite, a gente segue nossa aula, tá? Gente, só a título de curiosidade, tá? Aqui que eu vou começar a aula amanhã com esse exercíciozinho aqui, ó, que a gente não fez hoje, tá? Quem tiver o interesse de fazer para amanhã, tá? Façam. Já mandei para vocês. Igual, 2 apoios, só que como agora eu tenho uma carga variável, né? Uma carga distribuída variável em triângulo. Mas eu sei transformar ela de forma pontual. Já fiz na aula passada, tá? Então fica aí o tema para vocês. Até amanhã. Boa noite para todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.